Fala, rapaziada, ligada aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui? Já deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente, certo? Bom, rapaziada, fim de quarta-feira de Copa do Brasil, muitos jogos rolando nessa competição e o Botafogo fez a sua parte, né? O Botafogo venceu por 2, aliás, por 1-0 a equipe do Red Bull Bragantino. Havia vencido no Rio de Janeiro por 2-0, no agregado 3-0 o Botafogo, e o Botafogo fez nessa noite, quarta-feira, o que o torcedor do Botafogo necessitava. Uma classificação tranquila, sem sustos, né, sem passar sufoco, foi uma classificação de boa, né? O Botafogo até sofreu um pouquinho, até ali o lance de gol bem anulado da equipe do Bragantino, né? Um impedimento que em primeiro momento eu sinceramente não tinha visto, mas depois o VAR achou esse impedimento, e depois dali o Botafogo controlou bem o jogo, controlou as ações e não sofreu, né? Não teve muito sufoco do Bragantino, a gente controlou as ações da partida, enfim, até conseguimos fazermos o gol, que foi o gol da vitória da partida. Vamos falar aqui um pouco da atuação da equipe, evidentemente, né? E também um pouquinho aí sobre o momento atual do Botafogo. Galera, vou pedir para você deixar seu like novamente e, ó, a pedidos da rapaziada aqui do canal, estamos promovendo aí uma rifa valendo uma camisa oficial do Botafogo, aquela camisa preta de manga longa, linda pra caramba, tá certo? Quer participar? Link tá aqui na descrição do vídeo, cada número custa apenas R$ 3. A gente deve sortear no sábado aqui na live do canal, tá? Se não for no sábado, rapaziada, domingo sem falta, tá certo? Então, se você quiser participar, clica aqui no link que está na descrição e adquira o seu número. Vamos falar do jogo. 1-0 Botafogo, gol marcado pelo Savarino. Que bom ver o Savarino marcar novamente. Ele não marcava desde o clássico contra o Fluminense. O Savarino ainda não é o Savarino que a gente conhece, não é o Savarino que a gente gosta e acompanhou aqui na temporada passada, sendo protagonista da equipe do Botafogo, mas as últimas partidas ele vem melhorando, né? Vem mostrando um pouquinho mais de disposição, uma partida de melhor nível, tem melhorado, e tomara que esse gol possa realmente trazer a confiança necessária ao Savarino para ele voltar a jogar o futebol que a gente conhece, que é um cara realmente extremamente importante nessa equipe do Botafogo. E o Savarino falou após o jogo, na entrevista que ele deu à TV Globo, sobre a questão do Lyon, né? O Savarino falou que ele teve muitas propostas para sair do Botafogo, propostas de fora do país, renovou seu contrato em março, e que nesse contrato ele no meio do ano decidiria se iria para o Lyon ou não. E segundo o Savarino, no último dia 15 de junho, ele acabou optando, junto com a sua família, em ficar no Botafogo. Então o Savarino admitiu realmente que ele tinha a possibilidade de ir para o Lyon, mas segundo o atleta, ele escolheu ficar no Botafogo, e o Savarino então falou um pouquinho disso, assunto importante, né? Explicação também importante do atleta sobre essa questão. Tomara que o Savarino consiga novamente voltar a atuar no nível que conhecemos e sabemos que ele pode jogar. Tivemos uma situação preocupante nessa partida em relação ao Marlon Freitas, né? Teve um choque de cabeça muito forte com o jogador do Bragantino, mas o Botafogo divulgou um boletim médico agora há pouco, dizendo que está tudo bem com o Marlon Freitas, ele está em observação, mas os primeiros exames não apontaram nenhuma alteração, um choque de cabeça violentíssimo do Marlon Freitas, e por questão, claro, de protocolo, ele será melhor examinado quando chegar ao Rio de Janeiro, volta ao Rio de Janeiro junto com a delegação do Botafogo, será melhor examinado, ainda não tem data para retorno, né, protocolo correto que o Botafogo vem fazendo nesses casos, mas que bom que não houve nada grave com o Marlon Freitas, em breve o capitão estará de volta aí para defender a camisa do Botafogo. Cara, o grande destaque da partida, sem dúvida alguma, foi o Danilo, né? Não tem como a gente deixar de falar do Danilo, principal contratação do Botafogo nessa temporada. O Danilo entrou no lugar do Marlon Freitas e 2 minutos depois deu uma assistência pornográfica para o gol do Savarino. A assistência do Danilo é coisa de outro mundo, cara. É coisa de jogador realmente de nível avançado. O Danilo tem uma condição realmente assim de potencializar bastante essa equipe do Botafogo, né? A qualidade técnica dele é muito boa, mas muito boa mesmo. E o Danilo deu seu cartão de visita, né? Mostrou um pouquinho o que ele pode contribuir com essa equipe do Botafogo. Foram pouco tempo ali, um tempo de jogo praticamente jogando nessa partida de hoje,
mas foi uma partida realmente de bom nível e com uma assistência realmente fantástica. O Danilo deu de fato seu cartão de visitas. Não podemos deixar de comentar sobre o Léo Link, né? Assumiu a bronca aí depois dessa saída aí que está sendo concretizada do John. O Léo Link foi para o gol, me pareceu até inseguro em alguns momentos, né? Teve algumas bolas ali que ele poderia de repente, né, evitar um rebote ou algo do tipo. Ele saiu espalmando para tudo que é lado, mas absolutamente normal, né? O cara entrou numa pressão danada. Imagina se ele falha. Meu Deus do céu, seria um desastre para a carreira do Léo Link. Então, foi uma situação normal de nervosismo do jogador, mas quando foi exigido, foi bem no gol do Botafogo. Bom a gente ver o Léo Link. O Newton, mais uma vez, também, né? Fez uma partida bem ok, o Newton, né? Um jogador que tem entrado aí, mas não era para ter entrado tanto, na verdade é essa. O Newton é uma opção no elenco, né? Seria aí a terceira, quarta opção, mas diante do cenário que a gente vem tendo de lesões, de questões físicas, de saída de jogadores, o Newton começou a ter mais oportunidade e veio numa crescente com a camisa do Botafogo, né? Eu não acho que seja um jogador para ser titular da equipe do Botafogo, mas está compondo muito bem o elenco e quando vem entrando, vem tendo partidas bem justas, né? Bem equilibradas e vem contribuindo com o Botafogo hoje, mais uma vez, contribuiu. O Ancelotti conseguiu dar um descanso para alguns jogadores também, né? Jogadores importantes que estavam num ritmo muito grande de jogos, né? Por exemplo, o Arthur Cabral, o próprio Álvaro Montoro, o Alan, né? O nosso volante também, né? Foi um jogador que conseguiu repousar, então ele deu essa rodagem maior na equipe. O Mastriani atuou hoje pela primeira vez com o Ancelotti, né? Então foi importante também a gente fazer isso porque, né, a gente começa a entrar no momento de definição de rodada o tempo inteiro, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Então a gente precisa ter o elenco, né, mais cheio e em condições físicas melhores. A classificação na Copa do Brasil garantiu 4.740.000 reais em premiação para o Botafogo. O Botafogo que vem somando bastante valores em premiação nessa temporada, então consegue esse valor significativo com essa passagem para as quartas de finais. Lembrando, teremos sorteio nas quartas de finais para a gente conhecer os nossos adversários, o nosso adversário, melhor dizendo, na próxima fase da competição. E olhando, claro, para adversários, a gente não pode deixar de destacar também o fato de Palmeiras e Flamengo caírem nas quartas, aliás, nas oitavas de finais, né? Palmeiras foi eliminado para o Corinthians, perdendo, melhor dizendo, por 2-0 dentro da sua casa. O Aníbal teve uma expulsão completamente idiota lá, facilitou demais a vida do Corinthians, e o Flamengo venceu em Minas Gerais, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Então, Palmeiras e Flamengo, dois fortíssimos concorrentes, dois dos principais elencos do futebol brasileiro na atualidade, deixam a competição nas oitavas de finais. Só Botafogo e Corinthians, dos classificados até aqui, venceram os dois jogos dessa fase de oitavas de finais. Também tivemos a eliminação do São Paulo para o Atlético Paranaense e também a eliminação do Internacional para o Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense venceu no Beira-Rio e o Internacional conseguiu o empate, mas não foi o suficiente no Maracanã para a equipe gaúcha. Então, 4 grandes equipes ficaram pelo caminho nessas oitavas de finais, perdão. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Internacional foram eliminados da competição. E a gente falou aqui sobre rodagem de elenco, etc. e tal. Claro, é evidente que o Botafogo necessita de reforços, né? Nenhuma das prioridades do Botafogo no mercado nesse momento é para o ataque. Hoje, o Mastriani jogou pela primeira vez com o técnico Ancelotti, mas não é um jogador que tem tido muitas oportunidades e o Ancelotti está em busca de um novo atacante no Botafogo. O scout do Botafogo trabalhando muito, né, buscando no mercado opções. Existem, claro, alguns nomes na mesa. O Botafogo já chegou até a tentar algumas contratações para essa posição, mas o Botafogo segue ainda buscando outras opções, novos nomes, para tentar achar um atacante que possa minimamente revezar com o Arthur Cabral, né, que vem jogando numa sequência muito grande, jogou 90 minutos em 5 jogos, se não me falha a memória. Hoje, muito provavelmente, apresentou um desgaste físico, não foi a campo. Então, o Botafogo segue buscando, né, essa posição até com uma certa prioridade.
zagueiro, volante, também são ponta direita, também são posições que o Botafogo vem procurando, mas claro e evidente, e toda essa situação que a gente vive, né, esse imbróglio que a gente vem vivendo em relação à SAF do Botafogo, também vem prejudicando um pouquinho o Botafogo nessa busca por reforços. O Botafogo está se movimentando, o departamento que é responsável por essa busca de jogadores vem trabalhando muito para conseguir, de alguma forma, ajudar ao técnico, né, nessa formação de elenco, ter um elenco um pouco mais graúdo, vamos dizer assim, com mais jogadores, porque o Botafogo está até esse momento, né, nas três frentes: Brasileiro, Copa Libertadores na América e também a Copa do Brasil. São três campeonatos que o Botafogo está buscando e ainda está vivo, né, nesse momento na temporada. E vale lembrar aqui, né, hoje nós temos os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro: Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, estão vivos em apenas duas competições, né? O Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Flamengo tem agora a Libertadores e o Brasileiro. O Cruzeiro tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas amanhã joga contra o CRB, né? E o Palmeiras está na Libertadores e no Brasileiro, já que também caiu na Copa do Brasil hoje. Então, é importante isso, né, para o Botafogo buscar os seus títulos e também, claro, a gente dá uma olhada que isso pode influenciar bastante na sequência do Campeonato Brasileiro, né, com as equipes vivas aí em grandes competições. É isso, gente. Vitória importante. O Botafogo deu uma noite de paz para o seu torcedor. Não garanto que amanhã teremos paz, né? O Botafogo está um turbilhão de notícias, muitas notícias saindo por dia. A questão da SAF está pegando fogo. A gente sempre falou aqui no canal sobre isso. Mas hoje o importante foi a classificação, foi o Botafogo avançar de fase, garantir a sua vaga nas quartas de finais, ganhar mais uma graninha bacana de premiação e seguir vivo na competição, ainda mais nessa competição que o Botafogo persegue há muito tempo. Seria um título inédito para o Botafogo e a gente já está nas quartas de finais. Então, importante demais essa classificação. Quero saber de você, quem você achou o destaque do jogo hoje? Quem para você foi o melhor do Botafogo em campo na vitória e na classificação contra o Bragantino lá em Bragança Paulista? Deixa aqui no chat, participa com a gente e lembre-se, aqui na descrição do nosso vídeo, linkzinho para quem quiser participar da nossa rifa, apenas R$ 3 cada número, valendo uma camisa oficial do Botafogo, aquela manga longa, preta, bonita pra caramba. Então, clica aí no link, garante seu número, sorteio sábado ou domingo aqui no canal, tá certo? Tamo junto, galera. Um forte abraço a todos. Não esquece o seu like e de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!